Para quem não acreditava, chegou o momento. Agora, os Estados Unidos, através do seu Departamento de Estado, se prepara junto ao Congresso para finalmente fazer uma incursão no Brasil. E eu não estou falando apenas de sanções financeiras. Eu estou falando de incursão de segurança. Eu estou falando de investidas de forças de segurança. Gente que tem pólvora na mão. Caso o governo Lula não qualifique o PC e o CV, Comando Vermelho, como grupos de terror, não haverá problema. Irão fazê-lo de forma unilateral. E acreditem, meus amigos, o planejamento para combater aquilo que eles chamam de ameaça regional, oriunda do medo, do terror, já está pronto, preparado e vem pelo Paraguai. A entrada é brutal. E acredite, território brasileiro. Quem não quiser acreditar, não se preocupe, você não é obrigado. Mas você, eu garanto, estará vivo para ver. Nesse relatório também é citada a questão da lavagem de dinheiro. É citada a questão da inclinação, além da inclinação política, mas também a vinculação com alguns criminosos e fazem com que o tempo passe e a prescrição fulmine a pena dos bandidos. Fala sobre gente vendendo gado ou comprando gado para lavar dinheiro. Você faz ideia de quem eles estão falando? Vou te dar uma pista. JBS. Aqui nós vamos falar. Banco Master. Agora você vai entender de onde veio. Banco Master. De onde veio a saída da Magnitsky do Alexandre de Moraes. E onde nós vamos chegar. Eu garanto para você, meu amigo. Seu queixo vai cair e eu digo para você. Não foi o Joesley Batista. Eu não vou dizer que eu tinha razão. Mas eu tinha. Quem me assiste sabe. Bem, meus amigos, eu vou começar logo agora. Não vou enrolar, vai ser o mais comprimido possível. Esse vídeo eu vou prensar as informações para vocês sem perder qualidade. Tá show? Então, vem comigo. Respire fundo. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Deixa, meus... Aí a tua resposta. E aí? Você acredita agora ou ainda tem dúvida? Bem, se você puder colaborar com o Pix, esse canal agradece muito e eu de igual forma. Através do Pix no topo dos comentários. doemaurofagundes@gmail.com. Eu vou te ser grato, que eu jamais terei palavras para agradecer. Mas eu registro meu muito obrigado. Então, meu amiguinho, respire fundo. Vamos começar. Porque esse é o dossiê dos dossiês. Meu irmão, vai valer a pena até o final, cada segundo. Preste atenção. O governo Trump aponta viés político em atuação de juízes no Brasil. O relatório obtido pela coluna e produzido pelo Departamento de Estado do governo Donald Trump aponta juízes agindo com fortes vieses políticos. Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou falhas estruturais no sistema de justiça brasileiro no combate a crimes financeiros. Eu vou já traduzir isso para você de forma prática. De acordo com esse documento, as decisões judiciais têm sido influenciadas por fortes vieses políticos, com impactos que ultrapassam as fronteiras do país. Segue dizendo, juízes agindo com fortes vieses políticos proferem decisões com ampla relevância doméstica, ou seja, dentro de casa, dentro do país, e pretendido impacto internacional, ou seja, proferem decisões dentro do país, querendo que tenha um impacto internacional, e tem, como nos Estados Unidos, lembra das empresas? Então, o que permanece sem solução? Claro, permanece sem solução, porque tenta de toda maneira citar o seu Alexandre, e o Alexandre não quer receber junto com o STJ, o diabo da carta, da rogatória. E segue aqui, olha pessoal. Atrasos judiciais frequentemente levam à prescrição dos processos antes do julgamento.
devido aos prazos prescricionais rigorosos. Aqui eles estão falando sobre os acordos de delação premiada, da Odebrecht, da JBS. Todos eles foram cancelados, anulados pelo Toffoli, certo? Nesse documento, pelo que já foi lido, pessoal, o que é que eles demonstram? A impunidade sistêmica, ou seja, o próprio ordenamento jurídico brasileiro fica nessa galinhagem, nessa frescura e não punha ninguém, fica todo mundo frescando. Agora, quando ele fala sobre a corrupção pública, ali ele fala sobre crimes ambientais, o tráfico, como origens de capital ilícito, cita métodos modernos como cripto, apostas online. Os métodos de lavagem de dinheiro incluem o uso de bancos e imóveis. Lembra dos imóveis superfaturados? Pois é. Contas fantasma. Lembra do Laranjal, do Lulinha, aquele que a gente trabalhou aqui, mostrei para vocês? Aquelas coisas laranjas, empresas laranjas? Pois é. Paraísos fiscais estrangeiros, as offshores, ilhas virgens, para onde, por acaso, o Toffoli mandou 35 milhões, só por exemplo, e outras tantas como no Panamá e China. Apostas online e criptomoedas. Nós tivemos aí episódios muito curiosos, inclusive um cassino dentro do Taiaiá. Não é online, mas é aposta. Redes financeiras informais. Opa, aqui que é o pulo do mingau. O que é que rola, meu amigo? Vamos guardar aqui. Redes financeiras informais. Vendas de carro, lembra os carros de luxo? Gado, cavalos de corrida, obras de arte, só tinha um Picasso, meu irmão. Um Picasso. O Randolfo ficou louco. Um Picasso com o Daniel Vorcaro. 100 milhões de prata, meu irmão, de dólares. Perdão, de reais. E outros bens de luxo, como jato, cacete A4. Redes financeiras informais. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando exatamente sobre o CIPS, o Sistema Financeiro de Compensação Automático da China, o CIPS. Lembra que ele funciona em paralelo com o código SWIFT? Pois é. O Donald Trump, vocês sabem que quando você opera por esse baile, ele não notifica o SWIFT. Mas o tio Sam não é otário, meu irmão. Lugar de otário no final da fila. Bem, seguindo, meu amiguinho, o relatório do Departamento dos Estados Unidos é um dos principais instrumentos usados por Washington para avaliar como os países enfrentam o narco e a lavagem. Aí eles analisam ali os juízes, imparcialidade, a lei, a sacanagem, as fuleiragens, os bem bolados, as saunas. Esses negócios tudo é sério, monitoram tudo, cara. E serve como um verdadeiro diagnóstico para o combate ao tráfico e à lavagem a nível global. Então olha só, o que é que eles buscam? Mapear suas financeiras ilícitas. Opa, além de mapear rotas do tráfico, lembra da rotas da Amazônia que eu falei para vocês? Estrutura de financeiras ilícitas, que é Banco Master, sem sombra de dúvida. O relatório orienta decisões políticas externa dos Estados Unidos, influenciando em acordos bilaterais, parcerias de segurança e até medidas de pressão diplomática, é claro. Mas eles não dispensam as incursões armadas. Já vê isso. Aí vem falando sobre a questão dos Estados Unidos e vem como criminosas brasileiras. Você vê PCC? Ameaças a nível regional. Aqui, quando ele fala ameaças a nível regional, ele está criando condições jurídicas dentro do país, dos Estados Unidos, para fazer interferência no Brasil. Você pode ter certeza. Violência e crime transnacional. Observe agora, pessoal. Anota, afirma ainda. Os Estados Unidos não antecipa potenciais designações de terror, deliberações relativas a designações. Ele está dizendo assim: olha, deixa eu dizer, na moral aqui no talento, eu sou o laranjadão, fiz um bronzeamento artificial, fiquei cenoura e bronze. Mas deixa eu dar um blá pra vocês aí, na moral, os Estados Unidos, bro, não chega pra você e te avisa antes. Nem te avisa durante, te avisa quando ele já fez. Então engula isso seco. E aqui sim, pessoal, eles ressaltam que o país, os Estados Unidos da América, está
totalmente empenhado em tomar medidas adequadas contra grupos estrangeiros envolvidos em atividades de terror. E aí você sabe o que eu estou dizendo, sabe do que eu estou falando. É a respeito justamente da questão do PC e daquele decreto do dia 25 de janeiro de 2025 que permite, através do combate ao terror, incursões armadas com qualquer parceiro para combater os cartéis ou derivados do cartéis ou com sectários, ou seja, derivou do cartel, preceito do cartel, trabalha do cartel, é cartel, acabou, pau neles. A limpa é grande. Eu vou dizer para vocês uma coisa, a dor do desespero ainda não sumiu, mas vai sumir. Já já você vai poder dizer que ela sumiu. Em dias próximos nós vamos ver tudo aquilo que nós achávamos que era possível quando Bolsonaro assumiu. Somente a mão de Deus com força nesse calibre para fazer funcionar. A gente não tem ideia. Olha só, após dizer, estão ali plenamente em vigor para poder fazer qualquer tipo de incursão contra forças de ameaça regional que ameaça a segurança dos Estados Unidos, cumpriu todos os elementos de terror, todos os elementos para ter uma incursão. Já que o Estado não classifica, a gente vai lá e pau, quebra a galera. E essa bola já havia sido cantada, pessoal, lá atrás. A nova declaração do governo Trump, PCC, CV, preocupa o governo Lula, ameaça à segurança regional. Então, quando você vê isso, você está vendo o quê? Que aquela estrutura toda que estava lavando dinheiro no Banco Master, que era o principal viés da CIPS, aquele sistema que trabalha para a China, é da China, trabalha e é da China, sem se conectar com o código SWIFT. Tá certo? Para agora ver, por agora sua cabeça vai... Não era nem para eu falar disso agora, mas eu vou falar, tá? Vamos ligar aqui as coisas, pessoal. A gente sabe que o Banco Master tinha o tal do... Foi pioneiro e foi o cara que mais usou essa parada. Show? Recorde, Lula pediu ao Trump fim das sanções contra Moraes e outras autoridades. Isso ocorreu no dia 6 de outubro. Você recorda? As coisas andaram mais um pouco. Lula pediu ajuda a Trump para prender suposto devedor, quanto mais que mora nos Estados Unidos, e reforçou o pedido a Trump para remover as sanções do Moraes. Ele pediu para prender, para extraditar um brasileiro, Ricardo Magro, dono de uma empresa chamada Refit, porque ele estava devendo 26 bilhões de reais em impostos. E logo depois, isso foi no dia 12 de novembro, logo depois do dia 12, dia 16, 4 dias depois, Lula disse que negociação com Trump garantiu a retirada de Moraes da Magnitsky. Tudo bem, retirou, negociação, show. 4 dias depois. Mas 4 dias depois foi quando foi colocado lá na tal da publicidade da lista, mas no dia 12 ele já tinha sido retirado, quando Lula disse que falou. E de fato o foi. Então vamos lá. Dia 10 ele falou com o Trump. Dia 12 ele pediu. Dia 10 ele pediu. Dia 12 aconteceu a revogação. Dia 16 ele estava se gabando disso. E dizendo que pediu também a prisão do Ricardo Magro, o empresário lá da Refit, o bandido da Refit. E aí, dia 17 de novembro, Daniel Vorcaro foi preso. Mas qual é a relação disso com Donald Trump? Lembra que eu falei para vocês? Ele falou do cara do combustível, mas ele tinha que passar pelo cara do Master. Ele falou do cara do combustível para chegar no Master sem alardear. Dito e feito. Então nós temos dia 10, Lula falando com Trump, prometendo tudo e pedindo para remover Magnitsky. Dia 12, remove Magnitsky. Dia 16, ele disse que pediu ajuda contra o Ricardo Magro, o bandido de lá, tá morando lá, para extraditá-lo para cá. Dia 16 ele fez isso. E dia 17, o Vorcaro foi preso. Depois, você vai... Ah, tudo bem, Vorcaro é banco Master. É... Meu chupador de pirulitinho, meu chupador de picolé, aqui. Mega operação do grupo, mira o grupo Refit por prejuízos de mais de 26 bilhões. A empresa é apontada como maior sonegadora dos impostos de São Paulo.
data 27 de novembro. Então o que acontece? O Lula falou com o Trump, falou, bro, tira a Magnitsky. Trump falou, beleza, mas vamos dar um jeito numa paradinha que chama aí no Brasil, que está instalada num banco desgraçado chamado Master, sabe? O meu sistema ele detectou. Esse sistema ele não passa pelo Swift, mas a gente detectou. Chama CIPS, é da China, para lavar dinheiro. Sabe por quê, meu amigo, meu irmão? Desses 26 bilhões que tu tá falando aí, a maior parte passou por ele para ir lá para os bancos asiáticos. A gente não tem controle daquela porcaria. Virou Yuan, acabou, virou aquele nojo, aquele o mundo do cacete. Acabou. Até dá, mas a gente tem muita coisa para fazer. Não dá para ficar rastreando. Então, assim, para pegar esse cara da Refit, vamos pegar o cara do Master.